Evangelho de Jesus, escrito por Lucas no capítulo 7, lá no verso de número 18, vai iniciar-se assim: Jesus e João Batista. Os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas. Chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se Jesus àqueles homens, disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Verso 21. Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Verso 22. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. 2 pontos. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. 23, e eu encerro: E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Você pode se assentar adorando ao Senhor em nome de Jesus. Preste bem atenção. O tema da nossa campanha tem por nome o ano aceitável do Senhor, que se baseia no livro do profeta Isaías, lá no seu capítulo de número 61. Mas que nós iremos chegar até onde Lucas escreveu algumas boas referências para a gente entender. Preste bem atenção. Quando nós falamos de Isaías, estamos falando de um dos maiores profetas, tanto em suas profecias, tanto na quantidade de capítulos que o seu livro carrega, ao total 66. Isaías, ele vai escrever este livro. Alguns estudiosos já conseguem afirmar com toda a convicção de que todos os capítulos foram escritos por eles. O período, ele não é dos melhores, mas ainda assim Isaías, ele vai se tornar um grande instrumento de Deus. Olhamos para este livro dividido em 2 partes, entre o livro do juízo, que está do capítulo 1 até o capítulo de número 39. Se você fazer a leitura, você vai ver que Isaías, ele vem com algumas duras profecias falando acerca de juízo. Do capítulo 40 até o capítulo de número 66, a segunda parte, denominada o livro do consolo. Por quê? Porque ali Isaías já vai começar a dizer algumas coisas, como por exemplo a vinda do Messias. Por exemplo, no capítulo de número 59, quando nós temos o conhecimento do verso que vai falar que as mãos do Senhor não estão recolhidas, nem os seus ouvidos agravados, que não possam ouvir ao seu clamor, nem tampouco estender a mão para aquele que busca ele, a não ser os seus pecados e as suas iniquidades. Ou seja, ele está falando de um Deus que é juiz, um Deus que cobra, um Deus que aperta em um determinado momento, mas um Deus que é bondoso, um Deus que é zeloso, um Deus que não dá as costas para o teu povo, um Deus que é um Deus de promessa, um Deus que não volta atrás, um Deus que cumpre aquilo que fala na boca do profeta. Ele vai profetizar cerca de 740 anos antes de Cristo. Dá para ter ideia de quanto tempo isso vai acontecer? É muito tempo, irmãos. Vai profetizar principalmente em meio ao reinado do rei Ezequias. Você conhece, ele vai ficar por muito tempo muito próximo do rei Ezequias. Nós vamos ver algumas coisas que Deus vai fazer através das profecias que Isaías entrega a Ezequias. Vamos ver aquela grande batalha que o povo inimigo vai tentar contra o reinado de Ezequias. A palavra vai dizer que ele vai consultar o profeta vai falar: não diga nada, deixa que eles falem. Ezequias vai entrar no templo, vai apresentar as cartas de afronta diante de Deus. Deus vai responder, vai matar todos os inimigos. Então é um livro assim
bastante interessante de se ler. Só que Isaías, ele vem com 3 funções principais: chamar o povo ao arrependimento. Isso é a função de um profeta: chamar o povo ao arrependimento, orientar os reis. Tudo aquilo que Deus falava acerca do posicionamento de que um rei tinha que ter, ele era avisado por um profeta. Isaías, ele tem e exerce essa função como poucos. E também profetizar acerca do Messias. Algumas profecias de Isaías são bastante conhecidas. Deixe-me ler algumas para você. Capítulo número 40, verso de número 3, ele vai profetizar acerca daquele que viria e seria reconhecido pela voz que clama no deserto. Se você lê Bíblia, você sabe que isso vai se cumprir lá no evangelho que nós lemos por nome de Lucas, acerca de João Batista, que era aquele que ficava à beira do rio batizando as pessoas e clamando para que eles se arrependessem dos seus pecados. Você vai ver também no capítulo de número 38, quando o rei Ezequias vai adoecer, a palavra de Deus vai chegar até o profeta Isaías e vai falar assim: vai até a casa, entre aos aposentos do rei e diga para ele que a enfermidade que ele está enfrentando vai levá-lo à morte. Isaías entra com toda a propriedade de Deus dentro daquele lugar e fala: ei, rei, assim manda o Senhor te dizer: arruma a tua casa, coloca tudo que tem aqui colocar no lugar, porque eis que o seu dia de partir da terra é chegado. Dentro do texto dá a entender que ele silencia, dá as costas para aquele rei, e a palavra vai dizer que ele nem chegou ao pátio do palácio. Alguém lá dentro do seu quarto virou para o lado da parede, chorou abundantemente, abriu a sua boca para dizer: ei, Senhor, lembra-te de mim, das boas obras e daquilo que eu te obedeci. A palavra vai dizer que Deus vai cutucar Isaías e vai falar: ei, volta e profetiza sobre a vida dele mais 15 anos de vida. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. É Deus falando com alguém que achou que estava tudo acabado, que estava tudo perdido, que estava dentro de um quarto chorando, e Deus está falando: ei, vou começar a mudar a história. Isaías 45, olha isso que interessante, irmãos. Isaías vai profetizar e vai dar nome para alguém que nem havia nascido. Quem está na Bíblia comigo? Ciro. O povo de Deus vai ser castigado com a autorização de Deus pelos babilônios. A promessa de Deus é que aquele povo ficasse 70 anos preso dentro de um cativeiro. Mas alguém seria o libertador deste povo. Isaías vai profetizar com grande antecedência que um ungido de Deus, a palavra fala, um ungido de Deus, por nome de Ciro, assinaria um decreto dando liberdade para o povo de Deus. Isso é fantástico, irmão. Isso é para quem anda com Deus. Isso é para quem está disposto a pagar um preço. Dá nome, endereço, telefone. Isso não é para qualquer um, não. Mas tem que fazer conforme a vontade de Deus. Preste bem atenção. Aí no capítulo de número 53, coloca para mim ali 53 de Isaías. Essa profecia eu tenho certeza que você conhece. Olha só, à medida que eu vou lendo, você deixa a presença de Deus inundar o teu coração. Escuta, presbítero, meu amado amigo, olha o que a palavra está dizendo há 700 anos atrás do nascimento daquele que seria o nosso Salvador. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou no braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Jesus não era bonito. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Olha o que Isaías está falando. Verdadeiramente, ele não está
falando que foi mais ou menos. Ele não está falando que foi meia profecia. Ele não está falando que talvez iria acontecer. Ele não estava falando que era para metade da igreja. Ele não estava falando que era para metade da sua casa. Ele está falando verdadeiramente, ou seja, não tinha mentira naquilo que ele viria cumprir na terra. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido e oprimido de Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu vou repetir para você dar um glória. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, Jesus, você já sabe de quem ele está falando, né? Você já sabe quem ele estava profetizando, né? Você já sabe de quem ele estava falando naquele momento. Ele falava do Cristo, ele falava do ungido, ele falava daquele que caminhou pela terra, que foi rejeitado, que foi traído, que foi apunhalado, mas cumpriu com o seu propósito. Se a gente parasse por aqui já era o suficiente para entender. Eu já me dava por satisfeito. Como não é por mim, escute, vamos entrar para dentro do texto. A palavra de Deus vai falar em Levítico 23 acerca do sábado. Todos já ouviram falar. Deus, ele vai ter um diálogo com Moisés, e ele vai passar algumas ordens, algumas regras. E dentro dessas regras, em Levítico 23, ele vai falar acerca de se trabalhar 6 dias e no 7º dia descansar. Amém? Já no capítulo de número 25, Deus vai ir um pouco mais além. Ele vai falar acerca do ano sabático. Então trabalharia-se 6 anos. O 7º ano não se trabalharia. Era o tempo de descanso da terra, era o tempo de descanso do povo de Deus. E aquele ano que não se plantasse, era o ano que Deus abençoava o povo pura e simplesmente pela sua obediência. Isso é fantástico, irmão. Se você entender os modos de Deus trabalhar, Deus supre em meio à obediência. Se Deus chegar em você hoje e falar assim: aí, 1 ano sem trabalhar, larga a mão, eu vou cuidar, eu vou fazer, eu vou prover. Não é para colocar as mãos em nada, é só para me obedecer. Ainda no capítulo de número 25 de Levítico, nós vamos ver agora entrar o ano do jubileu. Por que, pastor, você está falando isso? Porque Deus vai falar, depois de 7 semanas de 7 anos, ou seja, 49 anos, o 50º ano era o ano onde o povo viveria algumas coisas da parte de Deus. Este ano era um ano de libertação. Deixa eu só trazer um parênteses para você. Para quem culpa a Deus pela pobreza, pela desigualdade social, esse texto vai dar uma clareada no seu entendimento. Presta bem atenção. Essas ordens Deus está dando para Moisés, para que se cumpra depois da conquista da terra de Canaã. Ou seja, quem vai aplicar tudo isso daqui dentro da terra de Canaã já é Josué. Como que funciona, pastor? O povo vai conquistar a terra, vai adentrar naquele lugar. Adentrando naquele lugar, a palavra vai dizer então que a terra vai ser distribuída entre as tribos, e as tribos vai distribuir essas terras entre os pais de família. Ou seja, cada um vai ter o seu pedaço de terra. Só que Deus, enxergando lá na frente a falta de capacidade de algumas pessoas em administrar a sua terra, vai entender que precisava fazer alguma coisa a longo prazo. Por quê? Porque dentro daquele período, uma pessoa que começava a se comprometer com as suas finanças, ele começava a entregar a sua terra em troco das suas dívidas. Acabando as suas terras, ele começava a trabalhar em torno de pagar as suas dívidas. Não dando conta disso, seus filhos também eram levados como escravos para que pudesse saldar aquela dívida. E Deus não queria desigualdade. Deus queria todo mundo comendo da mesma coisa. Deus queria todo mundo desfrutando da mesma coisa.
existe, por que existe tanta pobreza? Se Deus existe, por que tantas pessoas estão jogadas na rua? Se Deus existe, por que tanta desigualdade social? Porque o homem se torna corrupto de si mesmo e perde tudo aquilo que tem às suas mãos por conta da sua própria ganância. Foi dividido igual para todo mundo. Determina-se o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor, o ano do resgate, o ano do favor de Deus. Agora eu começo a pregar. Quando nós estamos falando do ano do favor de Deus, estamos falando de coisas que o homem não pode fazer. Eu estou falando de devolução de terras. Eu estou falando de escravos retornarem para suas casas. Eu estou falando de voltar a viver a soberania de Deus sobre a sua vida. Isso não é entregue pelo homem. Isso somente Deus que pode fazer. Quem liberta é Deus. Quem restaura é Deus. Quem devolve o que foi perdido, o que foi retirado, o que foi lançado fora é Deus. Então eu tenho uma palavra para você aqui na noite de hoje. Pode até parecer que está demorando. Este ano que nunca chega. Entra ano, sai ano, é ano de restauração. Chega em dezembro, minha vida não mudou. Chega o outro ano, é ano de restauração, é ano de viver as promessas. Chega dezembro, nada mudou. Mas eu vim aqui para te dizer, dentro da palavra de Deus, para aqueles que creem e têm fé, você viverá o ano do suprimento de Deus. Estamos falando de Velho Testamento, amém? Tá comigo na Bíblia? O relógio aqui não é crente. Tá desviado igual da Vila Formosa. Escute. Esse texto de Levítico, ele vai trazer um pouco paralelo daquilo que nós estávamos lendo e falando acerca de Jesus. Jesus, ele vai trazer para si um pouco dessa ideia deste ano aceitável do Senhor. E tem algumas coisas que ele queria cumprir. Porque quando Isaías profetiza acerca do Messias, ele vai falar do ungido de Deus. O ungido de Deus, em grego, Cristo, em hebraico, Messias. E no Velho Testamento nós sabemos que apenas 3 tipos de pessoa ou 3 perfis eram ungidos: profeta, sacerdotes e rei. Quando Isaías, pastor Alexandre, está falando o ungido de Deus, ele está falando, vai vir alguém que é profeta, vai vir alguém que é rei, vai vir alguém que é o verdadeiro sumo sacerdote. Deixa eu explicar esse negócio melhor para você. Profeta, o que faz a vontade de Deus, revela Deus para o homem. Quem veio como verbo encarnado? Quem veio como verbo encarnado, como a palavra de Deus, para mostrar a vontade de Deus? O verdadeiro profeta de Deus vai se cumprir sobre a vida de Jesus. Ei, deixa eu te dizer, lá em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo de número 19, verso de número 16, a palavra vai dizer que sobre as suas vestes e a sua coxa estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deixa eu te falar, ele está falando de alguém que viria para governar, para não perder o controle, para cuidar de todas as coisas, para fazer com que o seu povo vivesse o melhor. E o sacerdote? O sacerdote era o intermédio do homem com Deus. Profeta, Deus com homem. O sacerdote, o homem com Deus. Por quê? Porque
porque era levado a oferta, o sacrifício até o sacerdote, e ele entrava no lugar santo para apresentar essa oferta diante do Senhor. Quando Jesus chega, fala: acabou com esse negócio, eu sou o Cordeiro. João, no capítulo de número 1, vai dizer: eis, tá vendo aquele ali que se aproxima? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Isaías profetizando aquilo que se cumpriria lá na frente. Eu tô falando para você que agora não tem mais intermédio, porque Cristo, ele é o sumo sacerdote. Ele se entregou para que eu e você tivesse acesso ao Pai. Ungido se unge coisas. Deixa com você, irmão. Quem já ungiu algum objeto aqui? É verdade, irmão. Quando eu saí da clínica de recuperação, eu queria trabalhar, irmãos. Queria trabalhar. Faz currículo. Todos os meus currículos, ele ia quase com a marca da palmatória, igual um pastor de uma igreja grande fez aí. A única entrevista de trabalho que eu consegui para fazer foi em um hotel lá na Avenida Radoc Lobo. Quem conhece? Região central de São Paulo. Para ser o quê, pastor? Carregador de mala. Prestou para ser? O óleo ungido mudou alguma coisa? Bom, cheguei lá cheio de vontade. Cheio de vontade. Eu tinha um par de tênis branco da Freedom de skate, uma calça de sarja larga e uma camisa de surf. Foi a que eu fui. Bom, isso se chama primeiro amor. Você não encontra dificuldade em nada. Me desculpa, irmão. Para você pode soar estranho, mas para mim soa perfeitamente como aquilo que nós chamamos do primeiro amor. Cheguei, sou o Leandro Miranda. Como que era o nome daquela... Galvão Bueno, não é Galvão Bueno o nome da avenida. Tinha um lugar lá que você ia procurar emprego. Era um negócio bem grande. Eu consegui a vaga por lá. Eu fui indicado desse órgão do governo, para poder fazer uma entrevista aqui. Tá bom, aguarda aí. Daqui a pouco chegou uma outra pessoa, um outro rapaz. Eu me recordo dele, ele chegou de social, uma camisa cor-de-rosa muito bonita. Fiquei com tanta inveja que eu tenho 3 hoje. E a minha de surf também tá lá, pra ir pra praia. Olha que interessante, irmãos. Esse menino chegou depois do que eu, e ele foi chamado primeiro do que eu para a entrevista. Pergunto para você: alguém inexperiente? Só tinha fé. O óleo no currículo adiantou alguma coisa? Porque você chega com a sua pastinha de trabalho. Hoje não tem mais isso, eu acho, né, irmãos? Hoje é tudo virtual, até as entrevistas, né? Tava lá com uma pastinha, aquela transparente, né? Um monte de currículo dentro. Tá aqui o meu currículo. O dedãozão. Senhor, eu tô ungindo esse currículo porque a porta vai abrir. Obrigado, mas você não se encaixa no perfil. Eu saí de lá decepcionado. Como alguém, presbítero Marcos, não é capaz de carregar mala? Fosse do tamanho do Thiago, pelo menos, grandão. Pelo menos tem força, né, mano? Não tem o perfil, mas tem força. Já ajuda. Porque tem umas mulheres que vai viajar 3 dias, 4 toneladas de mala. E sair decepcionado. Só pra gente quebrar. A unção derramada no Velho Testamento em utensílios já não é para o Novo Testamento. O Novo Testamentário vai falar para que, se houver alguém enfermo, então você chame os presbíteros, unjam eles com óleo e orem com fé no nome do Senhor Jesus, e assim o Senhor vos curará. Vamos para Lucas, que o tempo já se foi. Nós entramos dentro da narrativa de Lucas, irmãos. Eu acho, para início do Evangelho de Jesus, o mais didático para se entender. Por quê? Porque ele vai narrar acerca do nascimento primeiro de João Batista. A Bíblia narra um casal por nome de Isabel
e Zacarias, que moravam nas regiões montanhosas, não moravam em Jerusalém, não estava no lugar principal daquele tempo, morava num lugar distante. Se eu posso conjecturar, digo se eu posso porque eu nunca viajei para aquele lugar, então não tenho dimensão, mas para a gente trazer um paralelo aqui de um lugar onde eu morei, de repente eles moravam lá na cidade de Tiradentes, um pouquinho mais afastado, um pouquinho mais distante, um pouquinho mais mal visto. E a velhice, tendo tomado conta deste casal, surpreende eles de maneira negativa. Por quê? Porque eles não poderiam ter filhos, porque Isabel era uma mulher estéril. Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias, quando chega o teu tempo de servir no templo, desce e vai até Jerusalém. Chegado naquele lugar, a sorte era lançada para ver qual sacerdote queria entrar dentro do lugar santíssimo e oferecer incensos ao Senhor. A sorte lançada vai cair sobre Zacarias. Zacarias, quando entra dentro do templo, dentro do lugar santíssimo, para poder oferecer o incenso enquanto o povo estava orando lá fora, a palavra vai dizer que um anjo vai aparecer do lado direito. Para quem está estudando angiologia de segunda-feira, Gabriel trabalhou, hein, irmãos, no capítulo número 1 de Lucas. É ele quem aparece ali para falar acerca de Zacarias, que ele viveria o milagre daquilo que ele tinha orado ao Senhor. Mais adiante você vai ver este mesmo anjo, por nome de Gabriel, falando com Maria, agora mãe de Jesus, lhe chamando de agraciada, falando que do ventre dela nasceria alguém que era obra do Espírito Santo de Deus. Pastor, por que você está falando disso? Porque essa mulher, no capítulo de número 1, Jesus nem havia nascido. Presta bem atenção nisso daqui. Havíamos a profecia. Jesus não tinha nascido. Quando Zacarias sai do teu período de servir em Jerusalém e volta para tua casa, a palavra vai dizer que Isabel vai engravidar. Para quem já foi mãe aqui, começa a sentir os efeitos de uma gestação. Olha no espelho, o nariz está alargando. Pega aquela sandália do culto de domingo, vai colocar no pé, ela não entra. O pé parece um pão doce. A regra menstrual cessa. Tendo em vista aquela mulher sendo velha, talvez ela não teria mais isso. Conjecturamos. Mas daqui a pouco aquela mulher vai começar a sentir algo diferente. Eu imagino ela falando para Zacarias: Zacarias, os meus pés estão inchando. Zacarias, coloca a mão aqui. Você está sentindo? Tem alguma coisa acontecendo. Estamos falando de João o Batista, alguém que Isaías profetizou lá atrás que seria a voz que clamava no deserto. Depois de 5 meses escondendo a gravidez. Capítulo número 1, verso de número 25. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente e para desfazer a minha humilhação. Estou no texto. Para quem quer pregar das boas novas? Eu vou descer aqui embaixo. Para quem quer pregar das boas novas? Para os necessitados, para os humilhados, para os desprezados. Se você pegar um texto lá do Antigo Testamento, a palavra vai dizer que Davi, em uma oportunidade, ele estava fugindo. Ele foi se abrigar dentro de uma caverna chamada Caverna de Adulão. Chegou dentro daquele lugar, havia muitas pessoas endividados, abandonados,
desorientados da vida, a palavra vai dizer que de dentro daquela caverna vai sair um poderoso e leal exército. Quando nós estamos falando de pregar as boas novas do evangelho, eu estou falando de pregar a palavra para quem necessita ouvir. Eu estou falando de pregar a palavra para aquele que está se sentindo humilhado. Eu estou falando de pregar a palavra para quem está esperando o milagre de Deus. Eu estou falando para você viver o ano aceitável do Senhor, também pregando as boas novas. Não tem mais o que fazer. Mas Jesus não tinha falado para aqueles homens voltar e falar para João Batista que valeria apenas sacrifício de vida dele, porque pessoas estavam sendo curadas, restauradas, libertas e também tendo a sua vida restituída. Ei, quem é alguém para dizer que alguma área da sua vida morreu, se você está vivendo o ano aceitável do Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa: não permita, não deixe que aqueles que não andem na mesma linhagem que você te aborreçam e mate o teu sonho. Tira. Oh Jesus, tira. Não vai ver o que vai acontecer. Porque se você perceber, isso é coisa de fariseu. Quem que ficava atrás de Jesus para ver o que ele ia fazer? Irmãos, chamaram Jesus de endemoniado. Você é expulsa por Belzebu. Chamaram Jesus de beberrão, de comilão. Quando ele chega naquele lugar, quem não está no mesmo propósito de viver o que Jesus quer fazer, ele manda tirar. Só que tem um porém, tá dentro de casa, tá muito perto. Eu vou encerrar. O milagre ele vai acontecer mediante a entrada de Cristo na casa de Jairo. Mas a palavra vai dizer que tinha pessoas lá dentro rindo da situação de Jairo. Essas é eu e você que precisa tirar. Se estava dentro da casa de Jairo, foi ele que colocou, ele que permitiu entrar, ele que abriu as portas. É melhor estar sozinho com Cristo do que rodeado de pessoas que não querem te ver bem. É melhor chorar sozinho na presença de Deus do que abrir o seu coração para pessoas que vão te levar à falência, à miséria, ao declínio espiritual, à imoralidade sexual. Vai pegando aí. Jesus até quer entrar para mudar a história, porque foi para isso que ele veio. Não é isso que o texto vai dizer sobre mim. Mas tem algumas coisinhas que a gente precisa. Jesus não está demorando não. Tem alguém falando assim, mas está demorando demais, pastor. Jesus não está demorando não. Jesus é atarefado, óbvio. Imagina. Começa abrindo a tua casa. É o teu lugar de intimidade. Não deixe para chamar Jesus no dia do teu desespero. Aí a gente clama, né? Ah, é só as coisas apertar. Como no Velho Testamento, como que Deus trouxe o povo de volta? Apertando. Crente é terrível, irmão. Crente é terrível. Abre mão. Você está fazendo uma campanha de 12 quintas-feiras para viver o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor também é viver restauração de vida. E é isso que Jesus quer fazer
sobre a tua vida na noite de hoje. Talvez você está triste e ninguém te entende. Jesus entende. Talvez você está abatido e acha que ninguém te entende. Você passa por essas portas, sorriso largo no rosto. Talvez colocou até uma lente para ficar bem branco. Disfarça tudo. Mas aqui dentro, e o que ficou lá dentro de casa, Jesus sabe. Jesus quer fazer uma transformação na sua vida, tirar tudo que estava morto, trazer vida, um período de restauração, de mudança definitiva. Aonde, pastor? Aonde você tem encontrado as suas maiores dificuldades? Vou melhorar esse negócio. Aonde você sozinho até agora não conseguiu resolver. Glória a Deus. Convido a ter o mesmo posicionamento desse homem e deixar Jesus entrar no lugar mais secreto da tua vida, aonde poucos têm acesso, só você e Ele, para remover essa célula morta, para tirar esse choro e para colocar um sorriso definitivo sobre a sua vida. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. A palavra de Jesus, ela foi pregada. São as boas novas do Evangelho que quer mudar a vida de alguém aqui nessa noite. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Jesus, ele foi chamado para mudar exatamente isso, para te trazer uma nova direção, para te trazer uma mudança de vida, para te limpar dessa lepra, para te fazer enxergar aquilo que você em nenhum momento enxergou ainda dentro desse ano. Talvez no ano passado não enxergou, talvez no ano retrasado ainda não enxergou. E se você quer viver esse período de mudança da parte do Senhor, é o momento que você tem com Jesus. Nós iremos orar e vamos encerrar o culto. As missionárias estão aqui na frente. E se porventura alguém no nosso meio precisa retornar ao caminho do Senhor, o momento ele é agora. Pastor, eu não conheço esse Cristo de andar com Ele, mas eu quero andar com Ele. Mas eu não confessei ainda, o momento ele é agora. Confesse a mim diante dos homens e eu te confessarei diante do Pai. Porque Deus, ele quer mudar a sua história na noite de hoje. Se houver alguém no nosso meio que esteja nessa circunstância, eu gostaria de te conhecer. A igreja continua com os olhos fechados. Nós te damos graça, Jesus. A tua palavra, Pai querido, em nenhum momento ela volta vazia. Ela cumpre, Pai querido, perfeitamente, o Senhor, com o teu protocolo, que é entrar, Pai querido, aonde o homem não entra. Da divisão, Senhor Jesus Cristo, entre a alma e o espírito, com capacidade e poder, Pai querido, até mesmo de discernir aquilo que há dentro do nosso coração. É a palavra, Pai querido, que traz arrependimento, é a palavra que traz mudança. É por isso que eles querem tanto tirar do nosso poder de circulação a tua palavra. Porque o
um livro se torna tão temido em meio no mundo? Porque a palavra ainda liberta, porque a palavra ainda cura, porque a palavra ainda restaura, porque a palavra ainda restitui, porque a palavra ainda traz milagre, porque na palavra ainda tem ressurreição. E se você quiser viver este período com Deus, levante a sua mão. Nós queremos orar. Oh Jesus, Pai querido, nós te adoramos, nós louvamos e bendizemos a Ti, Pai. E se houver, Pai querido, alguém no nosso meio que ouviu a Tua palavra, meu Pai, e se arrependeu, Senhor Jesus Cristo, dos seus pecados e quer reconciliar, ou até mesmo, Pai querido, confessar a Ti, Senhor, visita agora. Porque o Senhor não tarda, porque o Senhor não falha, porque o Senhor não mente, porque o Senhor não volta atrás, porque o Senhor não se arrepende, porque o Senhor é vida e vida com abundância. Derrama, Jesus, a Tua graça, a Tua autoridade, o Teu poder em nosso meio, meu Pai. Aonde, Senhor Jesus Cristo, essa palavra, Pai querido, passou aos ouvidos e desceu o coração de uma vida na noite de hoje, promove, Pai querido, uma profunda transformação. Talvez você não vai vir aqui na frente, não tem problema, mas saia daqui entendendo que existe um Cristo que foi chamado, que se entregou por mim e por você, que assim como na profecia de Isaías 53, foi levado ao matadouro como uma ovelha muda, e padeceu pelos meus e pelos seus pecados. Que a graça de Deus possa te visitar de uma maneira abundante neste momento. Oh Jesus, que graça é essa, meu Pai, que presença. Vai curando, Jesus, aqueles que estão enfermos. Vai curando, Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão enfermos, meu Pai. Quantas enfermidades, Senhor Jesus Cristo, por esses dias. Restaura, Pai querido, restaura, Senhor, em nome de Jesus. Traga, Pai querido, o bom ânimo, a motivação e a alegria de voltar a viver. Você não vai tentar contra a sua própria vida, não. O inimigo até soprou, tira, ninguém está te vendo. Não vão sentir a tua falta. E olha você aqui na noite de hoje. Olha você aqui na noite de hoje. Olha você aqui na noite de hoje, entendendo que o plano de Deus, ele é perfeito, ele é agradável e ele vai se cumprir sobre a sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar nessa noite, e você aplauda ao Senhor por essa palavra em nome de Jesus.